Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Graça e paz. Amém? Amém. Estamos mais uma manhã de domingo na casa do nosso Deus, onde o nosso propósito é sempre bendizê-lo, louvá-lo, engrandecê-lo e também aprender mais de sua palavra. Manhã essa, na ocasião de Santa Ceia do Senhor, né, aquele mandamento, aquele memorial que Jesus Cristo nos ensinou, onde também nessa manhã nós vamos assim fazê-lo. Amém? Convido a amada igreja a se colocar em pé para junto nós fazermos uma oração inicial, pedindo o auxílio do Espírito Santo de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pelas nossas vidas, por mais essa manhã, por mais esse momento solene, ó Pai, em Tua casa, em Tua presença, onde nós, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, os nossos erros, Senhor, mas pedimos, ó Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia continue, ó Deus, nos acompanhando, continue, Pai, nos agraciando. Abençoa assim, ó Deus, essa EBD, esse culto, Senhor, que é para engrandecer o Teu nome, bendizer, ó Pai. Abençoa, Deus, nossas vidas, abençoa, Senhor, nossas famílias, nossos parentes, ó Deus. Abençoa, Pai, os cânticos que aqui vão ser entoados para engrandecer, Deus, o Teu santo nome. Obrigado, Pai, pela vida de cada um aqui presente. Oramos, ó Deus, por aqueles que ainda não vieram, que se assim virem, Senhor, Teu Espírito Santo possa o conduzir para junto nós Te louvarmos. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, através, Deus, dos estudos, para que saiamos, ó Pai, daqui transformados e edificados, ó Deus, pela Tua palavra. Assim eu oro, ó Deus, agradecido, pedindo em nome de Jesus. Amém. Amém. Com os amados ainda em pé, vamos entoar o cântico do hino do cantor cristão, de número 92, que tem como título Substituição. Morri pra te livrar, meu sangue se investir, posso te salvar. Morri na cruz por ti, que faz isso por mim. Morri na cruz por ti, que faz isso por mim. Aqui vivi por ti, com muito de sabor. Sim, tudo fiz aqui pra ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que faz isso por mim. Morri na cruz por ti, que faz isso por mim. Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, que tu irás gozar. Morri na cruz por ti, que faz isso por mim. Morri na cruz por ti, que faz isso por mim. Eu trouxe salvação dos altos céus, favor. É livre meu perdão, sincero meu amor. Morri na cruz por ti, que faz isso por mim. Morri na cruz por ti, que faz isso por mim.
cantaremos agora o cântico Seja Bendito o Cordeiro, também do nosso cantor cristão de número 123. Bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje são. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que provam o quanto Ele amou. Eis essas chagas purezas para o mais pobre pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a te confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Só a igreja. Que a neve serei. Mais uma vez, alvo mais que a neve. Mais alvo que a neve serei.
Louvado seja o nome do nosso Deus. Convido agora os amados que possam assim abrir as suas Bíblias para junto nós fazermos uma leitura, e a mesma se encontra em Isaías, capítulo de número 53, dos versículos de 1 ao 12. Nós vamos fazer uma leitura responsiva. Eu estarei lendo os versículos ímpar e, amada igreja, em uma só voz, os versículos pares, de Isaías, capítulo 53, versículos de 1 ao 12. Estarei lendo os versículos ímpar e a igreja, em uma só voz, os versículos pares. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reparamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor traía sobre ele a iniquidade de nós todos. E ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem ninguém dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou morrer, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém. Chama aqui à frente nosso diácono Ademar, que possa assim estar fazendo uma oração de agradecimento. Os amados poderem se sentar, muito obrigado. Uma oração de agradecimento pela palavra. Bom dia, amada igreja. Vamos orar. Soberano e poderoso Deus, neste momento, na Tua presença, Pai, queremos agradecer pelo esse domingo maravilhoso, pela Santa Ceia que vai ser realizada, esse mandamento que o Senhor deixou para nós, Pai, até o dia da Tua vinda novamente, Pai. Que o Senhor esteja abençoando cada um de nós, abençoando a Tua palavra que foi lida neste momento, Pai, e dando direção à nossa vida nos Teus caminhos santos, Pai. Agradecemos por esse momento que o Senhor nos deixou para celebrar a Santa Ceia, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que eu te oro e te agradeço. Amém.
Muito obrigado, Diácono Ademar. Chegou o momento, irmão, de nós ofertarmos a casa do nosso Deus. Vamos estar entoando o cântico que tem como título Entrega. Os amados que trouxeram suas ofertas, aqui à frente nós temos o nosso gasofilaço. E assim vamos louvar o Senhor com o cântico Entrega. Façamos uma oração de agradecimento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por essas ofertas, Senhor, aqui entregues, que a mesma, ó Pai, venha suprir a necessidade, ó Deus, da tua amada igreja. Pedimos, ó Deus, as tuas bênçãos celestiais para nossas vidas, que assim, Pai, o Senhor venha estar continuando, suprindo também, ó Deus, a nossa necessidade. Obrigado, Deus, pela vida de cada um aqui presente. Obrigado, Pai, por essa primeira parte, onde nós te louvamos e bendizemos o nome. Nós oramos ao Senhor. Nos abençoa, Deus, agora nessa segunda parte, em especial a vida do pastor Júlio, que estará trazendo a reflexão essa manhã. Usa teu servo, Deus, como instrumento em tuas mãos, para que assim ele venha estar transmitindo a tua palavra. É que nós oramos, ó Deus, e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Passa a palavra assim ao pastor Júlio César. Melhorou. Meus irmãos, bom dia a todos. Bom dia. Saúde os irmãos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Amém? Amém. Sexta-feira estava comentando com a irmã Eliane. Eu acredito que nós como igreja não devemos viver muito tempo longe um do outro. Estava com saudade, nesse tempo que estamos vivendo, tempo de descanso, nos preparando já para o Natal que passou e agora o Ano Novo que está chegando. Então, a Igreja do Senhor, ela precisa sempre estar em comunhão. É muito bom, não é muito bom nós
nos isolarmos, estarmos sozinhos, porque a igreja do Senhor é um momento de comunhão. Então, graças ao nosso bom Deus, que hoje chegou o domingo, dia do Senhor, para estarmos em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja do Senhor. E nesse momento tão importante, que é a Santa Ceia do Senhor, onde Jesus, ele ordena a cada um de nós, ao lembrarmos do sacrifício dele na cruz do Calvário, para que possamos ter sempre em mente que Jesus foi aquele que morreu por nós. Amém, irmãos? Então nós iremos meditar uma palavra para a Santa Ceia do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias para 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 17 ao 33. Eu vou usar esse texto para nós meditarmos atitudes durante a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 17 ao 34. Claro que nós não iremos meditar em todos esses versículos, mas o versículo base para o tema atitudes durante a ceia do Senhor vai ser somente no versículo 26, 33 e 34. Mas para nós entendermos todo o contexto que Paulo está dizendo a essa igreja, nós vamos ler do versículo 17 ao 34. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, Paulo diz a essa igreja: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reuni no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvais-vos? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para juízo.
Quanto a demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque a Tua misericórdia já nos alcançou, porque a Tua graça está sobre as nossas vidas, e o Senhor está nos dando a oportunidade nesse dia do Senhor, abrirmos as nossas bocas para adorar um Deus santo, digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Obrigado, Senhor, também pela oportunidade que estamos tendo de termos comunhão uns com os outros. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de tomar a Santa Ceia do Senhor, para relembrarmos, Senhor, da Tua morte, do Teu sacrifício vigário. E muito obrigado, Senhor, pela Tua igreja aqui reunida. Ajuda-nos a meditarmos nessa santa palavra, para que as nossas atitudes durante a ceia do Senhor possa ser atitude que glorifique, que exalte e bendize o Teu nome. Essa é a nossa oração, e nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok, meus irmãos, podeis assentar. Então, atitudes durante a ceia do Senhor. Igreja do Senhor, quando nós entramos naquela porta para dentro, e especificamente na Santa Ceia do Senhor, nós precisamos ter algumas atitudes, porque se nós não tivéssemos essa atitude, nós vamos tomar o qual o apóstolo Paulo está dizendo aqui, no versículo de número 27, que nós vamos tomar a ceia do Senhor indignamente e seremos réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, tem que ter uma atitude durante a ceia. E essa manhã eu gostaria de destacar 4 atitudes que devemos ter durante a ceia do Senhor, para que assim possamos glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. E quando voltarmos a sair daquela porta para fora, nós possamos dizer: eu obedeci o mandamento do Senhor. Caso ao contrário, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, hoje nós estamos vivendo num mundo que a igreja do Senhor, não quero generalizar, mas a igreja do Senhor não tem dado a importância para a Santa Ceia do Senhor. Irmãos, nós precisamos estudar mais o que é a Santa Ceia do Senhor. Se vocês notaram aqui no versículo 24, 25, o Senhor Jesus Cristo, na parte final desse versículo, vai dizer: em memória de mim. Versículo 25, ele vai dizer: em memória de mim. Então, nós viemos à Santa Ceia do Senhor para relembrarmos a morte sacrificial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, 4 atitudes que devemos ter durante a ceia do Senhor, onde o versículo base vai ser o versículo 26 e o versículo 33 ao 34. Portanto, vamos para a primeira atitude que nós devemos ter a participar da Santa Ceia do Senhor. O versículo 26, Paulo vai dizer: porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor.
Irmão, quando nós estamos participando da Santa Ceia do Senhor, nós precisamos olhar para trás. Mas é para trás de você? Não. Você precisa olhar para trás naquilo que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 26. Porque todas as vezes, nesse momento, que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor. Paulo está dizendo que quando nós participamos da ceia do Senhor, nós precisamos olhar para trás e ver a cruz de Cristo. Paulo está dizendo basicamente que a nossa atitude na Santa Ceia do Senhor é olhar para o sacrifício vigário do nosso Deus. O versículo 24, Paulo ele vai dizer: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Paulo está dizendo que nós devemos olhar para trás e olhar para a cruz de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo está dizendo para nós e nos ordenando que nós, como igreja do Senhor, não precisamos lembrar sempre dos milagres, mas como também da sua morte. Olhando para trás, nós lemos o versículo de Isaías, capítulo 53, e ali demonstra a trajetória do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que Paulo está dizendo, quando ele fala no versículo de número 26, anunciai a morte do Senhor. Essa é a primeira atitude que nós devemos ter quando estamos reunidos na casa do Senhor para tomar a Santa Ceia do Senhor. Devemos ter essa atitude de olhar para trás e nos lembrar por que Cristo morreu. Cristo ele morreu pelos nossos pecados. Por que Cristo morreu? Porque Cristo morreu para nos dar vida eterna em Cristo Jesus. Ao olhar para trás, devemos lembrar como foi a morte de Jesus Cristo. Foi uma morte onde pegaram uma injeção e deram nele? Não, não foi essa morte. A morte que Jesus Cristo morreu, o qual nós devemos lembrar, foi uma morte sofredora. Jesus Cristo sem pecado. Jesus Cristo andando naquela via dolorosa. E ali aqueles soldados romanos escoteando Jesus Cristo. Ali quando ele estava na cruz do Calvário, as pessoas zombando de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele morreu a nossa vida. Por isso que Paulo está dizendo, olhe para trás. Ele vai dizer, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor. Queridos irmãos, Cristo é o centro da ceia. A ceia é uma pregação dramatizada do Calvário. Nós estamos aqui essa manhã porque nós viemos para lembrar, para olhar para a cruz de Cristo. Como Cristo foi o perfeito, quando Cristo sofreu por cada um de nós. Então essa é a primeira atitude que nós devemos ter durante a ceia. Lembrar os nossos olhos, as nossas mentes para que Deus fez por nós. O cântico que nós cantamos agora há pouco, ele diz, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Não é num sentido que nós devemos fazer algo para pagar a morte de Jesus Cristo. Não, é para fazer algo que nós precisamos fazer, por exemplo, a Santa Ceia do Senhor. Já pensou se nós tivéssemos aquele entendimento que a Santa Ceia do Senhor primeiro é um mandamento, e quem não participa está pecando contra Deus, porque o mandamento do Senhor está no imperativo. Mandamento do Senhor, quem não participa da Santa Ceia do Senhor está pecando contra Deus.
porque é uma oportunidade de lembrar do grande sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E é o momento, irmão, que nós temos, filhos de Deus, ter esse privilégio de lembrar. Por isso que existe a Santa Ceia, para nós lembrarmos, porque a nossa mente, os nossos pecados, eles não nos deixam nós lembrarmos disso. Possamos estar lembrando o que é que nós vamos almoçar, possamos estar lembrando o que é que nós vamos jantar, possamos estar lembrando que qual é o presente que eu vou comprar para o meu amigo oculto. Não, hoje é o dia do Senhor, é o momento de nós voltarmos para a cruz de Cristo. Então Paulo está dizendo aqui que a primeira atitude durante a ceia, nós devemos olhar para trás. A segunda atitude que devemos ter durante a ceia, nós devemos olhar para frente. Olhemos para trás, agora vamos olhar para frente. Versículo 26, ele vai dizer: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Depois de nós olharmos para trás, agora nós vamos olhar para frente. Paulo está se referindo aqui para a segunda vinda de Cristo, quando ele diz, até que Ele venha. Então, a ceia do Senhor nos aponta para a segunda vinda de Jesus Cristo. Porque há uma expectativa em toda a celebração da ceia. Irmãos, quem dera, louvado seja o nome do Senhor, que essa fosse a nossa última ceia. Louvado seja o nome do Senhor, porque a vinda do Senhor, Paulo está dizendo, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice do Senhor, o cálice anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Se Cristo viesse nesse momento, hoje, nós não precisaríamos mais cear. Olha o que diz esse texto de Lucas, capítulo 22, faz referência a isso que eu estou dizendo. Há um clima de expectativa em toda a celebração da ceia, como se fosse a última ceia. Lucas, capítulo 22, nós temos aqui a última Páscoa e ceia. Lucas 22, versículo 16. Diz assim, Lucas 22, versículo 16. Pois vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. Olha o versículo 18. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Aqui Jesus Cristo, com seus discípulos, ele celebra a última Páscoa e, consequentemente, a última ceia. Trazendo esse contexto para a ideia que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, nós vivemos na expectativa que essa pudesse ser a última ceia. Maravilha para nós, porque Paulo está dizendo no versículo 26, até que ele venha, apontando para a segunda vinda de Jesus Cristo. A segunda vinda de Jesus Cristo é a grande esperança do cristão nesse mundo decaído, nesse mundo mau. Então nós não temos esperança se não for a segunda vinda de Cristo. Porque a segunda vinda de Cristo nos tiraria desse mundo e nos levaria para os santos céus. Então Paulo está dizendo, vocês olhem para trás, a morte, o sacrifício, a cruz, mas também olhem para frente, porque a vinda do Senhor está próxima.
Olhar para trás aponta para a morte de Cristo. Olhar para frente aponta para a volta de Cristo. Nota de William MacDonald, ele diz: a ceia do Senhor é o elo entre as duas vindas, o monumento de uma, a garantia de outra. O que ele está dizendo? Que a Santa Ceia do Senhor faz-se um elo da primeira vinda de Jesus Cristo, que veio para morrer pelos nossos pecados, onde Ele nos garante a sua segunda vinda. Então, a ceia do Senhor é esse elo. Então, irmãos, atitudes que devemos ter durante a ceia. Olhe para trás, mas também olhe para frente. Terceira atitude que devemos ter durante a Santa Ceia do Senhor. Devemos olhar para dentro de nós. Olhamos para trás, a morte, a cruz, olhamos para frente, a vinda de Jesus Cristo. Agora o nosso olhar volta-se para dentro de nós. O versículo 28, olha o que Paulo vai dizer. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Paulo está dizendo que nós devemos fazer um autoexame. Paulo está dizendo que nós não devemos olhar para a vida do irmão. Paulo não está dizendo que nós devemos... Paulo está dizendo que nós não devemos ser o juiz do nosso irmão. Porque o que acontece, irmão? Tem momento da ceia, e tem irmão que fica olhando, olha, aquele irmão ali está em pecado. Olha, aquele irmão é isso. Olha, aquele irmão... Paulo está dizendo, não faça isso não. A sua atitude não é de julgar o irmão, a sua atitude não é de apontar o pecado do irmão. Paulo está dizendo, examine. Paulo está dizendo, examine, pois, o homem a si mesmo. Em vez de você julgar a vida do seu irmão, apontar o pecado, você deve olhar para dentro de você. Paulo está dizendo que você precisa fazer um julgamento de si mesmo. Paulo está dizendo que você precisa investigar o seu coração. Essa é a atitude correta durante a ceia. Quando você passou daquela porta, e nesse princípio aqui, quando Paulo está dizendo, você precisa olhar para dizer, eu liberei perdão para aquele irmão ali. Você precisa dizer, qual é o ídolo que está no meu coração? Você precisa dizer o que eu estou fazendo da minha vida nesse ano 2024. Você tem que se avaliar nesse momento. Paulo está dizendo que você precisa fazer essa alta avaliação, porque o versículo 29 ele vai dizer, pois quem comer e beber sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Se você não fizer essa alta avaliação, Paulo está dizendo que você está comendo juízo. E Paulo, ele vai dizer aqui no versículo de número 17, quando ele começa reprovando logo essa igreja, porque estavam participando da Santa Ceia, e as atitudes não era o qual Paulo está nos ensinando. Ele vai dizer, nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo. Porque porquanto vos ajuntais, não para melhor e sim para pior. Paulo está dizendo, vocês estão participando da ceia, em vez de vocês melhorarem, vocês estão saindo pior do que entraram, porque nesse contexto aqui, nesse princípio, vocês só estão julgando o irmão, apontando os pecados do irmão, o irmão é aquilo, mas olhe para dentro de você, Paulo está dizendo. É interessante, irmão, que Paulo diz assim, examine-se o homem a si mesmo e coma. Paulo não está dizendo assim, examine-se a si mesmo e deixe de comer. Não. Paulo está dizendo aqui, você vai se examinar e você vai comer a Santa Ceia do Senhor. Por que Paulo está dizendo isso, irmão?
Porque muitas das vezes nós somos assim, ó, nós nos examinamos, né, e não queremos deixar o pecado. Paulo está dizendo, olha, você se examine, peça perdão a quem deve pedir perdão, perdoe a quem deve perdoar e coma a Santa Ceia do Senhor. Por quê? Porque você não deve fugir da ceia por causa do pecado, mas sim fugir do pecado por causa da ceia. Então, irmãos, essa atitude aqui que Paulo está nos ensinando é muito importante nós termos essa atitude, para que assim nós possamos fazer a vontade de Deus tendo essa atitude. Então Paulo diz, olhe para trás, a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, olhe para frente, a segunda vinda de Cristo. E Paulo está dizendo agora, olhe para dentro de vocês. Identifique quais os ídolos que estão dentro de vocês. Irmão, hoje nós estamos vivendo num mundo que está explícito a falta de comunhão, a falta de perdão. O rancor está no coração. Ninguém perdoa mais, ninguém suporta mais, ninguém quer cuidar mais um dos outros. Isso é mutualidade cristã, mandamentos de Deus. E Paulo está dizendo, se examine como é que vocês estão vivendo a vida de vocês. Está glorificando a Deus, porque o fim de nós vivermos aqui nesse mundo é glorificar a Deus com as nossas atitudes. Então Paulo diz, olhe para dentro de vocês, faça um autoexame. Terceira atitude, ou melhor dizendo, quarta atitude que devemos ter durante a ceia. Depois de olharmos para trás, para frente, para dentro de nós, Paulo está dizendo agora, olhe ao redor de vocês. Agora sim, é o momento de olhar para os irmãos. Olha o versículo de número 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. O contexto aqui, irmãos, é de uma festa que acontecia, que era a festa do amor. E como que era a cultura da ceia nessa época aqui? As pessoas traziam o seu alimento, colocavam na mesa, mas naquela comunidade também existia pessoas pobres. E o que acontecia? Os ricos, que traziam, fazendo o contexto para o nosso dia, traziam picanha, bisteca, as melhores comidas e colocavam. E o que acontecia? Eles mesmos comiam, não esperavam uns pelos outros. E quando chegavam os pobres para participar da Santa Ceia, só tinham somente os restos, né? Então, Paulo está dizendo que nós devemos esperar uns pelos outros, no contexto aqui que Paulo está nos orientando, que os crentes precisam esperar uns para os outros para uma verdadeira comunhão. O que Paulo está nos ensinando? Claro que hoje nós não temos mais essa prática, nossa ceia é diferente, mas temos aqui um princípio. Quando você se reunir para a ceia, olhe ao seu redor para o seu irmão que está perto de você. Ou seja, você deve fazer essa pergunta aqui: tem alguém faltando na igreja? Tem alguém que era para estar entre nós aqui, que não veio à Santa Ceia do Senhor? É para você fazer essa pergunta: por que aquele irmão ou aquela irmã não está conosco? Porque a Santa Ceia do Senhor é um momento de comunhão. Então Paulo está dizendo: olhe agora ao redor de vocês. Cadê aquele irmão que era para estar entre nós e não está? Porque a ceia do Senhor é um momento de comunhão, onde todos nós somos um só pão. E é isso que Paulo aqui desejaria que a igreja do Senhor pudesse entender, que nós precisamos ter comunhão. O que Paulo está querendo nos dizer, irmãos? A preocupação que nós devemos ter com nossos irmãos que não estão aqui.
Era para estar todos os membros da igreja na Santa Ceia do Senhor. E nós, ao olharmos ao redor, cadê aquele irmão? Cadê aquela irmã? Por que ela não veio? Isso Paulo está dizendo, irmãos, que nós precisamos nos estimular uns aos outros. A ideia aqui para esse princípio bíblico é que nós devemos cuidar um dos outros. É quando nós saímos hoje da Santa Ceia do Senhor, meu irmão, por que você não participou da Santa Ceia do Senhor? Você está precisando de alguma coisa? Meu irmão, eu gostaria de ter lhe visto na Santa Ceia do Senhor, meu irmão. O que aconteceu? Porque você não esteve na Santa Ceia do Senhor. O que nós vamos, quando sair daqui, nós vamos atrás do nosso almoço, né, irmão? Nós vamos atrás depois de almoçar e dar aquela descansada à tarde, né? E à noite voltemos para o culto. E aquele irmão que não participou da Santa Ceia do Senhor, a gente vai pegar o celular e dar uma telefonada para aquele irmão. Irmão, não me vi na Santa Ceia do Senhor. Você está precisando de alguma coisa, irmão? Irmão, eu gostaria que você sempre estivesse na Santa Ceia. O que eu posso ajudar? Irmão, é algo comigo? Eu lhe fiz alguma coisa? Eu quero lhe pedir perdão. Paulo está dizendo nesse contexto, aplicando essa verdade bíblica para a nossa vida, quando ele diz assim: pois, irmãos meus, quando vos se reunir para comer, esperai uns pelos outros. Comunhão. A palavra do Senhor diz: ó, como é bom viverem unidos os irmãos. Irmãos, eu não sei você, mas como eu falei no início da mensagem, eu senti assim, essa saudade dos irmãos, uma semana sem nos ver. A gente está acostumado terça, quarta, quinta, às vezes sexta. É comunhão, é querer estar com o irmão, é querer estar com a igreja, nesse momento solene. A palavra do Senhor vai nos dizer lá, Atos capítulo 2, os que creram estavam juntos. Os que creram gostavam de estar juntos, de ter comunhão uns com os outros. Então Paulo está dizendo: irmão, olha ao seu redor. Cadê o restante dos irmãos que era para estar aqui? Não no sentido de julgar, não no sentido de apontar o dedo, mas no sentido, cadê aqueles irmãos que hoje, quando sair da ceia, eu vou ligar para aquele irmão, eu vou na casa daquele irmão e dizer: meu irmão, você é muito importante para mim, eu gostaria de ter você na Santa Ceia do Senhor, porque nós somos o corpo, Cristo é o cabeça, e nós somos um só pão. Então, na Santa Ceia do Senhor, nós devemos procurar o Senhor, como também procurar os nossos irmãos. Na Santa Ceia do Senhor, nós viemos para nos encontrar com o Senhor, como também para nos encontrar com nossos irmãos. Nós viemos à Santa Ceia do Senhor para ter esse momento de comunhão e alegre com os nossos irmãos. Irmãos, na ceia do Senhor, os céus e a terra se tocam. Na ceia do Senhor, na ceia do Senhor, os céus e a terra se tocam. Nós se tocamos com o céu. Por quê? Porque a Santa Ceia do Senhor é o elo para as nossas vidas. Irmãos, para me encerrar essa mensagem, eu gostaria de fazer 4 aplicações para as nossas vidas nesse tema: atitudes que devemos ter durante a ceia do Senhor. A primeira aplicação para as nossas vidas nós temos olhado para a cruz de Cristo. Você tem pensado no que Deus fez por você para que você pudesse estar aqui nessa manhã, 29 de dezembro de 2024. Nós só estamos aqui porque Cristo decidiu morrer por nós. Nós precisamos lembrar da cruz de Cristo. A nossa salvação, ela não foi meritória. Nós não tínhamos nenhum mérito se não fosse
a morte voluntária de Jesus Cristo por nós. Então você tem lembrado da cruz de Cristo? A segunda aplicação, irmãos, para as nossas vidas, quando olharmos para frente, é que nós precisamos lembrar que Jesus está voltando. Não se esqueça disso. Jesus, ele está voltando. E se Jesus está voltando, como nós já pregamos aqui várias vezes, nós precisamos estar preparados para essa volta. Porque se Jesus voltar e nós não estivermos preparados, vai sinalizar que nós não temos uma salvação verdadeira. Uma salvação verdadeira em Cristo Jesus, porque o verdadeiro crente é aquele que espera a vinda de Cristo, se preparando ou estando preparado numa vida de santificação progressiva, cada dia progressivamente se santificando a cada dia mais. Você estava esperando a volta de Cristo? Ou nós estamos aquele crente Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, vou com meus pecados aqui, e vou vivendo, e as pessoas usam até a doutrina da eleição para dar ocasião para o pecado, mas a doutrina da eleição, ela nos ensina a nós estarmos preparados para a volta de Cristo, porque somente é os eleitos de Jesus Cristo que vão subir. Tem muitos se enganando, dizendo que são crentes, mas não esperam a volta de Cristo, nem se santificam para essa volta de Cristo. Irmãos, a nossa terceira aplicação para nossas vidas, vamos deixar de olhar para os irmãos. Esquece os irmãos. A Bíblia diz que cada um vai dar conta de si mesmo. Nosso papel aqui nesse mundo é olhar para dentro de mim. Eu, pastor Júlio, o meu falar, as minhas atitudes, os meus gestos, as minhas decisões, está glorificando o nome de Deus. Nós estamos glorificando o nome de Deus. A Igreja Batista Brilho Celeste está fazendo esse autoexame, olhando para dentro de nós mesmos e ver, olha, aquele ali eu preciso perdoar aquele irmão. Olha, aquele ali eu preciso suportar. Olha, aquele ali eu preciso cuidar daquele irmão. Olha, eu preciso fazer esse discipulado para esse irmão. Cada vez nós estamos olhando a todos. Jesus Cristo disse, olha, vocês são igual os sepulcros caiados, por fora de gravata, bonitinho, camisa branca, mas por dentro, ódio, mágoa, falta de perdão, julgamentos. Então, olhemos para nós, irmãos, olhemos para nós e pedimos a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, para que o Espírito Santo nos ajude a lembrarmos dos nossos pecados, para que assim possamos tomar a santa ceia do Senhor dignamente. Quarta aplicação e última, irmãos, lembre daqueles irmãos que não têm vindo. A igreja, ela tem uma cultura errada, mas muito errada, que só é o pastor que tem que visitar. Não, irmão, só não é o pastor que tem que visitar. O conselho, ele é mutualmente. Cada um tem a responsabilidade, nós somos membros uns dos outros. Só não é eu que tenho que visitar, é você que tem que visitar o seu irmão, é você que tem que dar aquela palavra de ânimo. Vamos, irmão, vamos, não desista, irmão. Nós temos a esperança, nós temos Cristo, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então olhe ao redor dos irmãos, veja aquele que não tem mais vindo para o culto. Alguém já deu um telefonema para a irmã Runilda? Minha irmã, por que você não está indo para o culto, minha irmã? Alguém já foi visitar um irmão que não tem mais vindo para o culto? Ah, não, esse é o papel do pastor. A igreja paga para o pastor visitar. Não, irmão. Eu devo visitar, mas a responsabilidade é de nós todos. Já pensou se todos nós tivéssemos esse entendimento e visitar a cada família? Como seria a Igreja Batista Brilho Celeste? Seria uma igreja mais acolhedora e mais amável. Irmãos, que Deus na sua infinita graça e misericórdia possa ter misericórdia de nós. Que
possamos ter essa atitude durante a ceia e quando terminarmos a Santa Ceia do Senhor. Amém? Deus assim possa aplicar aos nossos corações. Gostaria de convidar o diácono Ademar. O diácono Ivone pôde estar conosco, precisou trabalhar. Qual é o cântico que vamos cantar, irmão Jantos? Venceá. Faça um autoexame, peça perdão a Deus, a quem tiver de pedir, e venha cear. Examine o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Bom, né? Vamos orar, irmãos. Querido Deus, nós te louvamos pelo dom de Jesus, que por nós, pecadores, foi morto numa cruz. Senhor, nós engrandecemos o teu nome, porque estamos preparados para a tua volta. Já queremos falar, Maranata, ora, ó vem Senhor Jesus. Senhor, a nossa oração que essa possa ser a última ceia da nossa vida, Senhor. Que nós queremos que tu venha e nos busque, nos leve para os santos céus, Pai. A nossa esperança que essa é a última ceia, Senhor, porque queremos estar contigo, o qual é incomparavelmente melhor, Senhor. Ó Senhor, muito obrigado por esse momento solene. Nos ajude a olhar para dentro de nós e tirarmos, Senhor, todos os pecados, prática, não glorifique, não exalte o teu nome. Como assim também olhar para os nossos irmãos e olhar com simpatia para um pecado de irmão, olhar como misericórdia, olhar como graça, Senhor, porque assim como o Senhor nos perdoou, devemos nós também perdoar uns aos outros, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, abençoe esse momento, no nome de Jesus, amém, Senhor. Vamos adorar o Senhor enquanto o diácono Ademar vai distribuir. O senhor consegue fazer os dois, não, né? Consegue? A gente vai fazer os dois, tá, irmão? Pra gente ganhar esse tempinho aí. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. E com celestial maná e de graça Deus te dá, bem faminto tua alma saciar. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. E discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Quem sedento se achar, vem a Cristo sentada, pois o vinho sem mistura ele
salvação, eis que tudo preparado já está. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Versículo de número 24, de 1 Coríntios, capítulo 11. Jesus, ele diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Comemos todos. Santíssimo Deus, nosso eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, onde o Senhor nos ordenou para que possamos tomar a santa ceia do Senhor, em memória do Senhor. E aqui, Senhor, nós queremos lembrar da Tua morte, ali, Senhor, na cruz do Calvário, onde o Senhor morreu por nós, a fim, Senhor, de perdoar os nossos pecados, a fim, Senhor, de termos a redenção em Cristo Jesus, por meio da graça, por meio da fé, onde trouxe para nós a justificação, a santificação, a adoção em Cristo Jesus, Pai. Louvado seja o Teu nome, Pai. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Versículo de número 25, capítulo de número 11, de 1 Coríntios. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a aliança, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Tomemos todos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor derramou o seu precioso sangue, onde no plano redentivo de Deus para nossas vidas, o Senhor precisou vir a esse mundo, a ser pai de uma mulher virgem sem pecado, onde o Senhor, ao andar naquela via dolorosa, onde aqueles soldados romanos cuspiam no Senhor, escoteavam o Senhor, blasfemavam contra o Senhor, e o Senhor, como uma ovelha muda, perante todos os seus torqueadores, não ousou, Pai, abrir a boca, porque o Teu sangue precioso é o meio, Senhor, da remissão dos nossos pecados. Se não houvesse derramamento de sangue, não haveria, Senhor, remissão de pecados, Pai. Obrigado, Senhor, por esse vinho, onde simboliza o sangue do Senhor. E nós estamos aqui nessa manhã, Pai, nessa última ceia desse ano de 2024, para fazermos isso em memória do Senhor, Pai. Para lembrarmos Jesus Cristo, Teu grande amor, indo àquela cruz, derramando o Teu sangue por amor de nós, Senhor. Louvado e exaltado seja o Teu nome, pela Tua salvação em Cristo para conosco.
Pai, nos ajude na nossa santificação, Pai. Nos ajude, Senhor, a progredirmos em santificação, para estarmos sempre esperando a Tua volta, sempre estarmos preparados para a Tua volta, Senhor. Ó Senhor, Maranata, Senhor, vem Jesus, vem Jesus. Vem buscar-nos, Senhor, nos tirarmos desse mundo mal, Pai, e nos levarmos aos santos céus. Assim nós oramos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Enquanto o diácono Ademar vai recolher o cálice, nós vamos cantar a última parte. Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Bem faminto a Jesus vencerá. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão seja com todos vós. Todos digam amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Estamos liberados aí para tomar o café.